a cruz pelas ruas de Jerusalém. Caiu, foi empurrado, sangrava, e mesmo assim não disse uma palavra contra ninguém. Quando chegou ao monte, chamado Gólgota, cravaram-lhe as mãos e os pés no madeiro, e o suspenderam entre o céu e a terra. Ali, pendurado, Jesus não apenas sofria fisicamente, ele carregava o pecado de toda a humanidade. Cada mentira, cada adultério, cada injustiça, cada medo, cada vergonha, tudo foi colocado sobre ele. E então ele clamou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. O meu Deus, por que me abandonaste? E por fim, está consumado. Naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu. Sepulcros se abriram. E quem estava atento sabia. Algo cósmico havia acontecido. Jesus morreu. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada. A pedra foi selada. Guardas foram colocados à porta. O inferno parecia ter vencido. Mas foi só por 3 dias. Na madrugada do 3º dia, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a terra. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Anjos anunciaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim. Depois, aos discípulos. A Tomé, que duvidava, ele mostrou as marcas nas mãos. A 2 viajantes a caminho de Emaús, ele explicou as Escrituras. E seus corações ardiam. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu da sepultura. Foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida. O inferno foi derrotado. O pecado foi pago. E então ele declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, preguem, façam discípulos, batizem em meu nome. E lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. A cruz não foi fracasso. A cruz foi o centro do plano eterno. E o túmulo vazio é a maior prova de que a salvação é real. Jesus havia vencido a morte, mas ainda não havia terminado sua missão. Durante 40 dias após a ressurreição, ele apareceu a seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. E antes de subir aos céus, ele fez uma promessa: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, diante dos olhos dos discípulos, ele foi elevado às alturas. Poucos dias depois, no dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado com poder. Línguas de fogo, vento impetuoso e corações incendiados. Homens simples se tornaram testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com autoridade. 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja havia nascido. E ela não era um templo de pedra. Era feita de gente transformada. Gente cheia do Espírito, vivendo em unidade, partilhando o pão, ajudando os pobres e anunciando o Evangelho com coragem. Mas, com o crescimento, veio a perseguição. Estevão foi apedrejado. Tiago, morto à espada. Mas quanto mais tentavam calar os cristãos, mais o Evangelho se espalhava. E então surge um personagem improvável: Saulo de Tarso, um perseguidor implacável da igreja. Mas no caminho para Damasco, ele é derrubado por uma luz. Ouve a voz de Jesus. E ali, o perseguidor se torna apóstolo. Paulo, o maior missionário da história. Ele levou o Evangelho à Ásia, à Grécia, a Roma, fundou igrejas, escreveu cartas, enfrentou prisões, naufrágios, açoites, tudo por amor a Cristo. O mundo nunca mais seria o mesmo. A mensagem da cruz começou a alcançar povos, línguas e nações. E essa mensagem chegou até nós, porque 2000 anos depois, a mesma chama ainda arde, o mesmo Espírito ainda habita, a mesma salvação ainda está disponível. O último livro da Bíblia não fala apenas do fim, ele fala do propósito. Apocalipse é uma revelação. A cortina do céu se abre, e João, o apóstolo exilado, é arrebatado em espírito
para ver realidades que olhos humanos jamais poderiam imaginar. Ele vê Jesus glorificado, com olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, e voz como o som de muitas águas. O mesmo Jesus que foi pendurado numa cruz, agora reina com glória eterna. João vê 7 igrejas, representando a igreja de todas as eras. Vê 7 castiçais, 7 estrelas, e recebe mensagens diretas do próprio Cristo. Depois, vê o trono de Deus, relâmpagos, trovões, adoração incessante. Seres celestiais clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então, um livro selado com 7 selos aparece. Ninguém podia abri-lo, até que surge o Cordeiro, como se tivesse sido morto. Ele é digno. E ao abrir os selos, os juízos começam. Os 4 cavaleiros do Apocalipse saem, o da conquista, da guerra, da fome e da morte. A terra treme, o céu se agita, uma batalha espiritual é revelada. Há anjos e demônios, trombetas, taças de ira, terremotos, estrelas que caem e multidões clamando por justiça. A besta se levanta. O falso profeta engana as nações. O dragão, figura do próprio Satanás, é lançado contra a mulher, símbolo do povo de Deus. Mas em meio a tudo isso, há um povo fiel. Aqueles que não se curvaram à imagem da besta, nem negaram o nome de Jesus. Eles são perseguidos, mas vencem, porque não amaram a própria vida mais do que amavam a verdade. E então, os céus se abrem. Um cavalo branco surge, e sobre ele está aquele que é fiel e verdadeiro. Seus olhos são fogo. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. O exército celestial o segue. A besta é derrotada. O diabo é lançado no lago de fogo. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Depois do juízo final, João vê a maior de todas as visões, a Nova Jerusalém. Um novo céu e uma nova terra. A cidade santa descendo do céu como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E uma voz diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Nem dor, nem luto, nem clamor. Porque tudo o que era velho passou. A árvore da vida reaparece. O rio da vida corre do trono. Os redimidos reinam com Cristo para sempre. E a história que começou com a separação termina com união eterna. Não haverá mais escuridão. O próprio Deus será a luz, e os seus servos o servirão face a face. Essa é a esperança dos salvos. Essa é a promessa final. Essa é a vitória de Cristo. E ao terminar sua visão, João ouve a última promessa: Eis que venho sem demora. E a resposta que ecoa dos céus é: Vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir a história que explica tudo, do Gênesis ao Apocalipse, do pecado à redenção, da cruz até a eternidade. A Bíblia não é um livro religioso, é uma carta de amor. E o nome no final é o seu. Jesus morreu a sua morte para que você viva a vida dele. E hoje, essa história pode se tornar a sua.